Recentemente estamos vendo o funeral do Papa Bento XVI, um feito inédito, já que nunca antes na história da Igreja um Papa havia enterrado outro. Em condições normais de temperatura e pressão, a Igreja estaria se preparando para a eleição de um novo Papa, o que não vai acontecer, pelo menos por enquanto. O futuro a Deus pertence e pode ser que em pouco tempo os cardeais tenham que eleger um novo sumo pontífice. Mas você sabe como funciona essa eleição? Nesse vídeo a gente vai te ensinar como funciona o conclave. O conclave é a eleição de um novo Papa, é a reunião dos cardeais da Igreja Católica para eleger um novo sumo pontífice. A palavra conclave do latim quer dizer conchave e vem do fato de que, antigamente, os cardeais que iam eleger o novo Papa ficavam trancados com chave na Capela Sistina ou em um outro local, até que um novo pontífice fosse eleito, ficando totalmente sem comunicação com o povo. Hoje a eleição do Papa é realizada segundo a Constituição Apostólica Universi Dominis Gregis, de 22 de janeiro de 1996, do Papa Beato João Paulo II, que rege o funcionamento do conclave e da eleição do novo pontífice. É um documento longo, com 92 parágrafos, que pode ser lido no site do Vaticano, mas aqui a gente vai te dar um resumo para você entender como funciona. Vejamos os pontos mais importantes do conclave. O conclave é um retiro sagrado, no qual os cardeais eleitores invocam o Espírito Santo para proceder à eleição do Romano Pontífice. O artigo 37 estabelece que o conclave começará 15 dias depois de vacante a sé apostólica, embora o colégio de cardeais possa estabelecer outra data, a qual não pode se atrasar mais do que 20 dias da vacante. Todos os cardeais eleitores ficam hospedados em uma acomodação na chamada Domus Sanctae Martyr, construída na cidade do Vaticano. Na parte da manhã e na parte da tarde são feitas as orações e a celebração das sagradas funções ou preces que se acham indicadas no mencionado Ordum Ritum Conclavis. Em seguida, aos procedimentos para as eleições. Podem votar e ser votados todos os cardeais com menos de 80 anos de idade. Em seguida, aos procedimentos para as eleições. Os cardeais eleitores são obrigados a participar do conclave e são convocados pelo cardeal mais velho, o decano. São feitas 2 eleições por dia, uma de manhã e outra à tarde, e será eleito cardeal que, numa dessas eleições, obtiver 2/3 dos votos, considerando presentes todos os cardeais. A eleição é secreta, e cada cardeal coloca em uma cédula o nome de quem deseja votar. 3 cardeais são escolhidos para fazer a contagem dos votos, os chamados escrutinadores. Conferem, após cada eleição, se o número de cédulas é igual ao de cardeais presentes. Se algum deles for escolhido com 2/3 de voto, estará eleito. Se aceitar o cargo, então é queimada uma fumaça branca no incinerador da Capela Sistina. Se após a segunda eleição do dia não houver ainda um eleito, então queima-se uma fumaça negra que sai na chaminé da capela, na Praça de São Pedro. E após cada eleição, as cédulas são todas queimadas pelos escrutinadores. Cada cardeal, ao colocar sua cédula na urna, diz estas palavras em forma de juramento: invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar, que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito. Se houver algum cardeal doente que não possa sair do seu quarto, a urna é levada a ele por 3 cardeais, os infirmari, para que possa votar. Caso os cardeais não elejam um novo Papa durante 3 dias de votações, estas serão suspensas durante um dia para uma pausa de oração, de livre colóquio entre os votantes e de uma breve exortação espiritual, feita pelo primeiro dos cardeais da ordem dos cardeais diáconos. Há cardeais de 3 ordens: diáconos, presbíteros e bispos. Em seguida, recomeçam as votações. Se, após 7 escrutínios, ainda não se verificar a eleição, faz-se outra pausa de oração, de colóquio e de exortação, feita pelo primeiro dos cardeais da ordem dos presbíteros. Procede-se depois a uma outra eventual série de 7 escrutínios. Se ainda não se tiver obtido o resultado esperado, há uma nova pausa de oração, de colóquio e de exortação, feita pelo primeiro dos cardeais da ordem dos bispos. Em seguida,
Recomeçam as votações segundo a mesma forma, as quais, se não for conseguida a eleição, serão 7. Se ainda as votações não tiverem êxito, os cardeais eleitores serão convidados pelo Carmelengo a darem a sua opinião sobre o modo de proceder, e proceder-se-á segundo aquilo que a maioria absoluta deles tiver estabelecido. Todavia, não se poderá deixar de haver uma válida eleição, ou com a maioria absoluta dos sufrágios, ou votando somente os 2 nomes que, no escrutínio imediatamente anterior, obtiveram a maior parte do voto, exigindo-se também nessa segunda hipótese somente a maioria absoluta. Durante o conclave, os cardeais ficam totalmente isolados do mundo, não podendo usar os meios de comunicação nem receber visitas. É terminantemente proibido aos cardeais, antes e durante o conclave, fazer acordo entre si para a eleição de um deles, sob a pena de excomunhão. O artigo 80, além disso, castiga com excomunhão os cardeais que aceitarem a proposta de uma autoridade civil de propor o veto contra algum cardeal, como acontecia até 1904. Após a eleição de um dos cardeais, o cardeal decano pergunta ao eleito: aceitas a tua eleição canônica para sumo pontífice? E, uma vez recebido o consenso, pergunta-lhe: como queres ser chamado? Então, os cardeais eleitores aproximam-se para render homenagem e prestar obediência ao sumo pontífice eleito. Depois disso, o primeiro dos cardeais diáconos anuncia ao povo que está à espera a eleição consumada e o nome do novo pontífice. Nuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio-vos uma grande alegria. Temos um papa, o qual a seguir dá a bênção apostólica Urbi et Orbi do pórtico da Basílica do Vaticano. Na sucessão, por exemplo, de Bento XVI, que elegeu Jorge Bergoglio, estavam presentes 117 cardeais. O cardeal Camerlengo, que desempenha um papel fundamental no período de vacância, era o cardeal Tarcísio Bertone, nomeada pelo Papa Bento XVI em 4 de abril de 2007. Os cardeais eleitores eram 61 europeus, 19 latino-americanos, 14 norte-americanos, 11 africanos, 11 asiáticos e 1 da Oceania. O país com maior número de cardeais, 21, era a Itália, e 67 eleitores foram criados por Bento XVI, os 50 restantes por João Paulo II.